Olá, eu sou a professora Patrícia Dreyer, professora das disciplinas de Direito Civil, Direito do Consumidor e Processo Civil. Hoje nós vamos estudar aspectos voltados ao direito civil, aproveitando bastante dos editais. Um dos temas que a gente conversa em direito civil é sobre a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a então chamada LIC, Lei de Introdução ao Código Civil. E o nome foi alterado por uma razão muito pertinente. Veja, antes nós tínhamos o Código Civil de 1916. Antes do Código Civil de 1916, nós não tínhamos Código Civil aqui no ordenamento brasileiro. Nós tínhamos, então, ordenações do Império Português, ordenações manuelinas, ordenações alfonsinas, filipinas, enfim. Ganhamos, então, o nosso primeiro Código Civil. Depois de 1916, na verdade, em 1942, nós ganhamos o chamado Decreto-Lei 4657 de 1942, chamado, então, Lei de Introdução ao Código Civil. Veja, não introduzia o Código Civil, veio bem depois. E aí, em 2002, nós ganhamos um novo Código Civil que revogou absolutamente o Código Civil de 1916. Mas o Decreto-Lei 4657 de 1942 permaneceu vigente. Então, ele nunca introduziu o Código Civil de 16. Ele, na verdade, é uma lei ou um decreto-lei que trata sobre normas. Ele vai tratar da vigência da lei no tempo, no espaço, algumas normas de direito internacional privado. Ele vai tratar, por exemplo, da existência, da validade, da eficácia de uma lei. É por isso que ele permanece vigente e é por isso que ele agora não chama mais LIC, Lei de Introdução ao Código Civil, e sim Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. A quem faça aqui a sigla, né? LINDB, tudo bem? E é sobre ele que a gente vai conversar, então, nesse primeiro momento. Você vai observar aqui, junto comigo, que a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro nem trata tão diretamente assim daquilo que é o direito civil propriamente dito. Porque quando eu falo de direito civil com você, o que você pensa? Casamento, contrato, obrigação, responsabilidade civil. Mas aqui nós vamos conversar um pouquinho sobre a aplicação de uma lei no tempo, e aqui eu estou falando de lei em sentido amplo, estou falando com você de aplicação da lei no espaço, estou falando com você do efeito repristinatório e da repristinação. Então a gente vai tratar até mesmo de temas um pouco voltados, eu diria, ao direito constitucional, ao processo legislativo. Claro que de maneira mais superficial do que o processo legislativo propriamente dito. Então vamos começar por ele. Como é que uma lei passa a ter existência, validade e eficácia no ordenamento jurídico brasileiro? Eu vou ter então 3 momentos que acontecem diante do legislativo. Primeiro, então, uma iniciativa. Eu posso ter iniciativa do presidente da República, posso ter uma iniciativa popular, posso ter uma iniciativa de uma comissão de senadores, enfim. Eu tenho lá a iniciativa. Há um projeto de lei. Sim, ele passa pela Comissão de Constituição e Justiça, pela comissão da matéria que seja pertinente, mas o que eu preciso é isso. Existe uma iniciativa, um projeto de lei. Esse projeto de lei passará por uma discussão nas casas legislativas. E depois de discutida a matéria, haverá o que nós chamamos de deliberação. Aqui, na deliberação, 2 coisas podem acontecer. Ou haverá a aprovação desse projeto, ou haverá a rejeição desse projeto.
O que importa para a gente aqui agora é a aprovação. Bom, falando da aprovação, rapidamente, só para você se situar, eu posso ter basicamente lei ordinária e lei complementar. Na lei ordinária, a Constituição exige um quórum de aprovação de maioria simples. O que seria a maioria simples, ou também chamada maioria relativa? Metade, mas o primeiro número inteiro dos presentes àquela deliberação. É claro que a gente precisa de um quórum mínimo para que aconteça a deliberação. Mas, uma vez que esse quórum está formado, para uma lei ordinária ser aprovada, então, eu preciso de uma maioria simples a favor desta lei. E a lei complementar, nós precisamos de uma maioria absoluta. Não é isso? Metade, mas o primeiro número inteiro dos membros daquela casa legislativa. Ok, aqui cabe para nós uma observação. Não existe hierarquia entre lei ordinária e lei complementar. Porque você poderia pensar assim, se a lei ordinária exige um quórum de maioria simples, metade, mas o primeiro número inteiro dos presentes àquela deliberação, e a lei complementar exige um quórum de maioria absoluta, metade, mas o primeiro número inteiro dos membros daquela casa legislativa, então a lei complementar ela é superior, né? Não. O que acontece, na verdade, é que só existe uma norma hierarquicamente superior a todas as outras. Qual é? A Constituição. A gente costuma brincar e dizer que antes Hans Kelsen falava para nós de uma pirâmide em que tínhamos Constituição, lei complementar, lei ordinária e assim sucessivamente, lei delegada, medida provisória, decreto, resolução. Mas entendeu-se depois que, na verdade, quem define se a lei é complementar, se a lei é ordinária, se vai ser decreto, se vai ser uma resolução, é a Constituição. A Constituição é quem diz, caberá à lei complementar, por exemplo, instituir ou majorar tributo. Caberá a uma lei, e quando se fala em lei, a gente está falando então de lei ordinária, a defesa do consumidor. E aí, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor é uma lei ordinária. O que nós temos hoje são funções diferentes para cada espécie legislativa. Muito bem, diante disso, já que não temos essa hierarquia e ficou claro aqui, o que se observa para definir se vai ser lei ordinária ou lei complementar é a matéria que vem disciplinada lá na Constituição. Não importa, lei ordinária passou por maioria simples, lei complementar passou por maioria absoluta. Acabou aqui esta primeira fase, a fase legislativa. O que a gente vai ter agora? O momento do executivo entrar em ação. E aí, quando o executivo entra em ação, ele vai primeiro, seria a quarta fase, sancionar ou vetar esta norma. O veto, segundo a Constituição, e aqui eu repito, estamos passando como se fosse um processo legislativo, mas de uma maneira mais superficial. O veto pode ser jurídico ou pode ser um veto político. O que eu estou falando aqui com você? O chefe do executivo pode entender o seguinte, veto jurídico, esta norma não é constitucional, ou esta pretensa norma não vai entrar no ordenamento jurídico porque ela não é constitucional. Estamos falando aqui de um controle prévio da constitucionalidade das leis. O chefe do executivo nem permite que essa norma passe a fazer parte do nosso ordenamento. Ou o veto pode ser político. O que é o veto político? Bom, não tem problema com relação a essa norma em termos de legalidade ou de constitucionalidade, mas ela não é conveniente para o nosso momento atual. Ela poderia gerar um confronto social, ela poderia gerar uma desestabilização econômica, ela não é interessante agora para nós.
O que me importa aqui não é o veto, e sim a sanção. Quando o chefe do executivo resolve sancionar, ele então passa para as duas outras fases, que seriam promulgação e a publicação. O que é promulgar? Se você olhar no dicionário, promulgar é ordenar que se publique. Então, o chefe do executivo promulga e publica. E a publicação dá, então, conhecimento pleno a toda a sociedade. Essa norma, uma vez sancionada, entra no ordenamento jurídico e agora todos devem ter conhecimento dela. Muito bem, publicada a norma, ela agora já está eficaz no nosso ordenamento jurídico? Não necessariamente. Eu tenho que observar o que diz, e via de regra hoje, todas as leis seguem essa técnica legislativa. Aquilo que está posto lá nos últimos artigos da lei, que diz, esta lei entra em vigor na data da sua publicação, esta lei entra em vigor 3 meses depois de oficialmente publicada, esta lei entra em vigor 6 meses depois de oficialmente publicada, eu vou ter que olhar para o texto da lei. Como é que eu vou contar este prazo? Aqui eu quero chamar a sua atenção, aquele aluno que estuda direito. Porque o aluno que estuda direito, eu tenho certeza que ele pensa, quando a gente conta em prazo, ele lembra do prazo processual. Como é que é o prazo processual? Exclui a data da publicação e inclui a do vencimento. E tem mais, o primeiro dia de contagem de prazo para o prazo processual é sempre um primeiro dia útil. E se vencer em domingos e feriados, sábados, domingos e feriados, prorroga-se para o primeiro dia útil subsequente. Isso que acabamos de falar é prazo processual. Esse prazo aqui é prazo material, prazo de contagem, de eficácia da lei. Então, nós vamos incluir o dia da publicação e incluir o dia do vencimento. Se uma lei é publicada hoje e está escrito lá, essa lei entra em vigor na data da sua publicação, hoje é o primeiro dia de eficácia. Então, se vem escrito na publicação, esta lei entra em vigor 5 dias depois de oficialmente publicada, você conta o dia da publicação e aí conta primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto dia. E o quinto dia já é o primeiro dia de eficácia desta norma no ordenamento jurídico. No silêncio da lei, eu tenho que observar o que diz a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. No seu artigo 1º, ela já começa com uma péssima expressão. Ela vem dizendo, salvo disposição em contrário. Mas você não vai ler esta expressão agora. Vamos para a regra. Diz assim, então, o artigo 1º. Tirando o salvo disposição em contrário, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Então, eu poderia pensar, no silêncio da lei, eu vou ter, então, um prazo, segundo o artigo 1º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, de 45 dias para o Brasil. Este prazo de 45 dias é o chamado prazo ou vacatio legis. Então, o que é vacatio legis? É o intervalo temporal entre a publicação e a efetiva eficácia da norma no ordenamento jurídico. Eu sempre vou olhar para a lei. Na lei vai me dizer se vai ter prazo de vacatio ou não. Se colocar lá, esta lei entra em vigor na data da sua publicação, não tem prazo de vacatio. Agora, se colocar, esta lei entra em vigor 3 meses depois de oficialmente publicada, esse é o prazo de vacatio. E, aliás, como é que eu conto prazo em meses? Eu conto pela data. Se foi, por exemplo, publicada uma norma no dia 5 de janeiro e colocou lá que tem 3 meses de vacatio, aí você vai contar.
5 de janeiro, 5 de fevereiro, 5 de março, 5 de abril. E aí 5 de abril já seria o primeiro dia de vigência. Por quê? Porque nesse caso o legislador colocou meses. Se colocar dias, é aquilo que a gente já acabou de conversar. Inclui o dia da publicação, inclui o dia do vencimento. Não colocou nada, qual é o prazo de vacatio legis? No Brasil, 45 dias depois de oficialmente publicada. Continua o texto da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. Parágrafo 1º, artigo 1º da Lei de Introdução. Nos estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, se inicia 3 meses depois de oficialmente publicada. Então, vou anotar aqui para você. Nos estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira se dá em 3 meses depois de oficialmente publicada. Então, gente, agora esta lei tem a sua aplicação no tempo. Começamos assim esse nosso primeiro instituto. Tem aqui uma observaçãozinha importante, que também está na sequência do texto da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que é o seguinte: se durante o prazo de vacatio a lei ainda não tem eficácia, já foi publicada, todos têm conhecimento, ela já existe, já é válida, mas ainda não vai ser aplicada. Se durante o prazo de vacatio o legislador perceber que precisa fazer uma correção nesse texto e republicar essa norma, essa nova publicação implica nova vacatio legis. E aí a gente vai ter que ver o que o legislador determinou. O que eu sei é o seguinte: esse prazo aqui que ia se esgotar vai ser afastado. Importa agora a nova publicação e a nova vacatio legis para eu observar a eficácia da lei. Isso está posto aqui no artigo 1º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, parágrafo 3º, que diz: se antes de entrar a lei em vigor ocorrer nova publicação de seu texto, olha, antes de entrar a lei em vigor. Se é antes de entrar em vigor, é durante o prazo de vacatio. Ocorrer nova publicação de seu texto destinada à correção, o prazo deste artigo e dos parágrafos anteriores começará a correr da nova publicação. Nova publicação, nova vacatio. Agora, parágrafo 4º. As correções a texto de lei já em vigor consideram-se lei nova. O que está dizendo aqui? Está dizendo o legislador que, vou fazer um esqueminha pequenininho aqui para você. Vamos imaginar, houve a publicação, passou o prazo de vacatio e agora a lei já está em vigor, já é eficaz. E agora, depois que a lei já está em vigor, o legislador quer republicar o texto com um conteúdo diferente. Então, nós estamos falando que aqui acontecerá a publicação de uma lei nova. E para acontecer a publicação dessa lei nova, nós estamos falando que haverá a revogação da lei anterior. Em se tratando de revogação, nós temos 2 observações a fazer, de acordo com aquilo que também trata a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. A lei, quando criada, quando editada, ela não foi pensada para ser revogada. A ideia que a gente tem, primeira, é que uma lei, quando é editada, quando entra no ordenamento jurídico, a gente quer que ela, por segurança jurídica, perpetue os seus efeitos, que ela tenha longa vigência, longa vida a essa lei. Entretanto, os fatos vão acontecendo na sociedade e isso modifica muitas vezes
a maneira que essa lei precisa ser aplicada ou até ela deixa de ter tanta significância assim. Então, o que nós vamos ter que fazer? Revogá-la. Ou aqui, né, voltando no exemplo que trouxe o legislador, a lei está em vigor e aí quer republicar? Lei nova. Então, o que acontece? Precisamos revogar a lei anterior. A revogação pode ser total ou pode ser a revogação parcial. Quando se fala que a revogação é total, estamos falando de uma revogação absoluta de todo o texto da lei. Chamamos isso de abrogação. A abrogação aconteceu, por exemplo, com o Código Civil de 16, que foi completamente revogado pelo Código Civil de 2002. Ou acontece a revogação parcial do texto. Então, por exemplo, nós temos o Código Civil de 2002 que já teve artigos que foram revogados. Vou te dar um exemplo, você vai estudá-lo mais adiante. O artigo 194 do Código Civil foi revogado pela Lei, salvo melhor juízo, 11.280 de 2006. Então, veja, o Código é de 2002, sua vigência começou em 2003. Quando foi em 2006, a gente já afastou o artigo 194. Então, foi uma revogação parcial, revogação de um texto da norma. Essa revogação é de um determinado artigo da norma. Então, a gente chama isso de derrogação. Tudo bem? Revogação total, abrogação absoluta. Revogação parcial de determinados artigos da norma, derrogação. A revogação também pode ser a revogação expressa e a revogação tácita. É muito comum a gente ver no texto da lei escrito assim: revogam-se todas as disposições em contrário. Aí você pensa, isso é uma revogação expressa, porque está colocando lá, revogam-se todas as disposições em contrário? Não, isso é revogação tácita. A revogação expressa é aquela que aponta qual o texto de lei que está sendo afastado. Por exemplo, o Código Civil de 2002, lá no finalzinho, salvo melhor juízo, o artigo 2045, disse: esta lei revoga o Código Civil de 16 e a primeira parte do Código Comercial. Então, esta é a revogação expressa. A revogação tácita está também aí na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que diz assim: artigo 2º, parágrafo 1º, diz: a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, revogação expressa, quando seja com ela incompatível. A nova lei trouxe disposições que fez com que a lei anterior fique incompatível. Então, não tem como ela vigorar, porque isso geraria conflito, não é? Ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. Então, se a nova lei regula inteiramente a matéria, já não há mais razão de existir a lei anterior. Daí a gente chama isso de revogação expressa e revogação tácita. Mas eu repito, a gente não tem a pretensão de viver revogando normas. Tanto assim que o artigo 2º da Lei de Introdução diz: não se destinando a vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou a revogue. Essa é a nossa pretensão. No próximo bloco, nós vamos conversar um pouquinho sobre a repristinação.